Porque começa agora o NTV News. Jovem morto pode ter participação em furto. Comércio ainda não sabe o que funcionará no feriado de Nossa Senhora da Abadia. E mais. Cruzeiro derrota Londrina e segue na liderança e jogo é marcado por confusão. Palmeiras e Atlético se enfrentam para definir quem segue para as quartas de final da Copa Libertadores. 59% dos lares brasileiros possuem pelo menos uma pessoa consumindo suplementos alimentares. Lavagem nasal evita o uso indiscriminado de medicamentos. Chegada de frente fria muda o tempo no Alto Paranaíba e Noroeste. Patos de Minas deve registrar 4 graus nesta quinta-feira. Este é o NTV News que começa agora. Boa noite. A Polícia Civil de Patos de Minas já está com investigações avançadas sobre a morte do jovem Luiz Henrique, de 23 anos, que foi assassinado na porta de casa no dia 26 do mês passado. A polícia investiga se a morte do homem tem relação com um furto ocorrido em uma chácara na região da Baixadinha 10 dias antes do assassinato. Digitais do Luiz foram encontradas no local do crime. As investigações acerca da morte de Luiz Henrique Dias Dornella, de 23 anos, assassinado no dia 26 do mês passado, busca tentar esclarecer a motivação do crime. Luiz Henrique foi morto na porta de casa, no bairro Bela Vista, por um atirador que chegou à noite e chamou pela vítima. De acordo com o delegado da Divisão de Homicídios de Patos de Minas, 10 dias antes de ser morto, Luiz teria participado de um furto que aconteceu em uma fazenda, na região de Baixadinha, zona rural de Patos de Minas. De fato, nós estamos diante de um furto em uma zona rural aqui de Patos de Minas, um furto de um alto valor, né? A vítima estima aí próximo de R$50 mil de prejuízo. Nós tivemos lá uma aparelhagem de som de alto valor, junto com vários pertences do imóvel lá. É um furto de difícil autoria. Por quê? Local, por se tratar de zona rural, nós não temos imagens, câmeras de monitoramento nas proximidades e a partir de então você surge com outras técnicas de investigação. Uma dessas técnicas realmente foi o encontro dessa digital do investigado no local do crime. Essa situação nos indica um envolvido nesse crime, mas não nos permitiu ainda localizar os bens. Sobretudo porque após poucos dias depois desse crime, esse indivíduo identificado veio a óbito. De acordo com informações preliminares que ainda estão sendo apuradas pela polícia, após o furto, Luiz Henrique teria se desentendido com o restante das pessoas envolvidas na ação criminosa. O delegado da Divisão de Homicídios de Patos de Minas já tem alguns nomes de suspeitos no crime e trabalha em conjunto com a Delegacia de Furtos e Roubos para tentar entender o que teria motivado a morte de Luiz. Existe uma investigação paralela na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, onde o Dr. Érico vem também fazendo uma excelente investigação, já com uma linha e com indícios de autoria também definidos, e isso tudo aí vai desembocar realmente numa investigação maior que vai colocar as mãos nesses indivíduos que praticaram esses dois delitos, tanto o delito do crime contra o patrimônio quanto o delito do crime contra a vida. Detalhes da investigação ainda não podem ser repassados, isso porque o vazamento de informações podem atrapalhar nas investigações. No momento, a polícia tem dificuldades para obter novas pistas sobre onde estão os materiais levados da fazenda e se Luiz Henrique teria sido realmente assassinado pelos próprios comparsas por causa do crime. Nós ouvimos várias pessoas e vamos reinquirir algumas delas, nós temos essa possibilidade de reinquirir para que nós tenhamos aí todo um arcabouço, todos os detalhes necessários para que aí cheguemos aí realmente a uma definição clara da autoria, com transparência, com a busca da verdade real, que esse é o papel da Polícia Civil, de buscar essa verdade real, entregando ao Ministério Público todos esses elementos para que ele possa, com tranquilidade, efetuar e fazer a denúncia contra os indivíduos. Diligências pela Polícia Civil estão em andamento e vai buscar identificar a causa do seu homicídio, se tem relação ou não com esse furto. A Delegacia de Furtos e Roubos, a qual eu presido o inquérito, está em contato direto com a Delegacia
Delegacia de Homicídios, através do Dr. Luiz Mauro e a sua equipe, para buscar um trabalho conjunto, né, de solucionar a eventual causa. Se for a causa este furto, né, as investigações vão caminhar juntos para buscar tanto a identificação do homicídio, do furto, que daí um vai levar a outro, né, e buscar a recuperação do material subtraído. O feriado do dia 15, próxima segunda-feira, ainda segue cheio de incertezas sobre o que deve ou não funcionar. Isso porque sindicatos ainda não realizaram uma convenção coletiva. A grande certeza é que na segunda-feira se comemora o feriado de Assunção a Nossa Senhora da Badia em Patos de Minas. A grande dúvida ainda é com relação ao que deve abrir ou não neste dia. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Patos de Minas, até agora não houve convenção coletiva que abrange todos os comerciantes de Patos de Minas para decidir sobre o uso da mão de obra no próximo feriado. Algumas empresas do setor varejista têm procurado o sindicato nos últimos dias para tentar uma negociação. Só assim, através de um protocolamento de empresa por empresa, é que o trabalhador pode atuar no feriado. São várias empresas que têm nos procurado, temos trabalhado noite adentro para poder dar conta de fazer esses acordos coletivos com várias empresas, inclusive já negociando um índice de aumento e várias questões que são peculiares nas convenções coletivas de trabalho. De acordo com o Sindicato do Comércio de Patos de Minas, algumas exigências feitas pelo Sindec não foram aceitas, isso porque descumpre termos legais, colocando o dono de muitas empresas em riscos jurídicos. A exigência de que se pagar uma taxa para o sindicato laboral. Essa foi a primeira dificuldade. Depois ele traz algumas obrigações para as empresas, né, de estarem recolhendo taxas, descontando daqueles funcionários que são representados pelo Sindec, sem a autorização dos mesmos. E aí as empresas e o sindicato que representa as empresas, até por uma impossibilidade legal, nós não podemos aceitar que se coloque cláusulas dentro de uma convenção que vá incorrer em riscos jurídicos para as empresas. Desde o início do ano, os dois sindicatos não conseguem entrar em um consenso. O acordo coletivo de trabalho é responsável por estipular condições de trabalho aplicáveis, no âmbito da empresa ou empresas acordantes, às respectivas relações de trabalho. Na visão do Sindicomércio, a procura pelo Sindec é um prejuízo para o comerciante, já que a regularização é onerosa. O prejuízo é muito grande para as duas partes, na demora e no não fechamento, né? E então a gente espera que nos próximos dias aí a gente consiga novamente sentar e a gente espera que aquilo que foi fechado verbalmente no final de junho possa ser cumprido e colocado no instrumento formalizado junto ao Ministério do Trabalho. Por outro lado, Sindec afirma que a falta de uma convenção justa acaba prejudicando o comerciante e o trabalhador que precisa de ter seus direitos resguardados. Nós temos várias outras questões para se tratar, como acordos coletivos de participação dos lucros e resultados, temos também o PPE, participação no programa de resultados, né? Tem uma questão de saúde do trabalhador e outras questões que nós temos que negociar. E uma vez que você fica impactado numa negociação dessa que dura durante vários meses, você fica meio no caminho, sem poder dar um passo para lá e um passo para cá. Mas aos poucos nós vamos chegando ao fim dessas tratativas. A seguir, Palmeiras e Atlético se enfrentam para definir quem segue para as quartas de final da Copa Libertadores. Cruzeiro derrota Londrina, segue na liderança e jogo é marcado por confusão. Nós voltamos já. Estamos de volta e agora a gente fala de futebol, porque o Cruzeiro derrotou Londrina por 2-1. O time segue líder da Série B no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro começou perdendo no jogo. Em deslize do goleiro celeste, Luiz Gustavo dominou e mandou para o fundo do gol. Mas a sorte estava para o Cruzeiro. Depois de cobrança, Simon marcou o gol contra e igualou o placar. E no final do segundo tempo, Rodolfo virou o placar, garantindo a vitória da Raposa. A gente trabalha duro
no dia a dia para acontecer isso. Às vezes a bola não estava entrando, mas a gente estava tentando ajudar a equipe da melhor forma possível. E eu nunca desisti, nunca reclamei, nunca murmurei. E Deus honrou. No momento onde a gente estava perdendo de 1-0, mas eu sabia que Deus era fiel não só na minha vida, como na vida de todos. E por isso eu falo, o trabalho sempre devolve. Quando a gente trabalha com raça, com determinação, sempre melhorando dia a dia, uma hora ele devolve. E glória a Deus por hoje ele devolveu. Inexplicável o que aconteceu, se mostra a nossa força. Tinha uma torcida que eles merecem, nos apoiaram todo o tempo. Parabéns à equipe que lutou até o final, último no lance, literalmente. Então a força do Cruzeiro está gigante, o Cruzeiro está muito forte e estamos muito em busca do nosso objetivo e cada vez mais forte, continuamos unidos que a gente vai atingir todos os objetivos possíveis. O jogo foi seguido de uma confusão. Segundo relatos de jogadores, jornalistas, torcedores do time paranaense tentaram invadir a cabine da imprensa da Rádio Itatiaia no Estádio do Café. Em seguida, ainda de acordo com a equipe da emissora, a Polícia Militar do Paraná agrediu e jogou spray de pimenta nos atletas da Raposa que tentaram ajudar a conter a invasão. Lamentável, né? Mas olha, com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 52 pontos e segue isolado na tabela de classificação. Já o Londrina soma 33 pontos e segue perto do G4. O Flamengo fez o dever de casa e garantiu vaga na semifinal da Libertadores. Venceu, melhor dizendo, o Corinthians no jogo de volta por 1-0 no Maracanã. E hoje tem decisão entre Palmeiras e Atlético para definir quem segue para a semifinal da Copa Libertadores. O duelo acontece às 9h30 da noite no Allianz Parque, em São Paulo. Após sofrer empate por 2-2 no confronto de ida, no Mineirão, o Galo precisa ganhar para avançar às semifinais. Se empatar, a decisão vai para os pênaltis. Os confrontos recentes entre Atlético e Palmeiras têm sido equilibrados. Foram 5 empates nos últimos 5 jogos. A gente muda de assunto agora e te mostra que nos últimos anos o uso de suplementos alimentares para ajudar nos treinos de exercícios físicos tiveram um aumento de 10% no consumo. Hoje, 59% dos lares brasileiros possuem pelo menos uma pessoa consumindo suplementos alimentares, sendo que 90% dos entrevistados usam o suplemento alimentar como um complemento à alimentação e 85% buscam saúde e bem-estar. Profissionais alertam que esse tipo de uso deve ser acompanhado. Na hora dos treinos, os suplementos ajudam a Júlia. Além de ter mais força para malhar, ela notou que a suplementação também tem auxiliado na saúde. Muda assim completamente. Disposição, nossa, muito melhor. E a creatina, né, ela acaba dando mais força, ajuda bastante nos treinos. A Ivone malha há 10 anos. Todo esse período, ela consumiu apenas polivitamínicos. Já no treino, ela dispensa a ajuda dos suplementos. A dona de casa e o marido preferem apostar na alimentação balanceada. E por enquanto eu estiver dando conta, sem ele, eu prefiro. Aí na hora que eu me sentir mais fraca, mais desanimada, aí sim, aí eu quero começar a tomar o suplemento. No caso dela não foi necessário, porque a suplementação ela vem para complementar a alimentação da pessoa. Ela tem uma alimentação balanceada, né? Ali as verduras, frutas, proteína de alto valor biológico, carboidratos complexos e simples, somados. Então, para ela, a demanda energética dela, do treino dela, do estilo de vida dela, não foi necessária a suplementação. Os 5 suplementos mais consumidos em academia são whey protein, multivitamínico, creatina, cafeína e albumina. Todas essas formas são substâncias químicas produzidas especialmente para completar a alimentação, dar força na hora do treino e ganho de massa muscular. De acordo com esse nutricionista, o uso de suplementos alimentares deve ser acompanhado e não pode haver excesso. Os polivitamínicos eu não vejo tanta vantagem sim consumi-los se você já faz o uso aí de frutas, vegetais aí ao longo do dia. A maioria dos alunos da Adriane que fazem uso de suplementos são jovens. A profissional da educação física deixa claro que, ao contrário do que muita gente acredita, suplementos alimentares não são esteroides anabolizantes. A suplementação não é bomba, né? A suplementação é o que geralmente os nutricionistas indicam
para suplementar aquilo que o próprio organismo não está conseguindo produzir ou que a pessoa não está consumindo através da alimentação. De toda forma, para não sobrecarregar o organismo, o indicado é buscar a orientação de um profissional para escolher quais suplementos e se realmente é necessário esse consumo. Na sala de musculação, às vezes a pessoa não fica tanto tempo tão perto do professor. E aí talvez a pessoa não precise de ter a indicação do professor. Ela pode ir diretamente para endocrinologista ou nutricionista, que são as pessoas indicadas para essa situação. A gente fica atento ao estilo de vida da pessoa, porque às vezes uma má alimentação, um final de semana exagerado ou falta de alimentação pode comprometer seriamente o treino, pode causar lesão por déficit de nutriente, né? E também pode causar fatores, como a gente já vem provando, como estresse, depressão, tudo isso pode estar ligado a uma má alimentação. Você vai ver agora como a fisioterapia pode auxiliar no tratamento de situações traumáticas como fraturas. Comumente nós vemos situação principalmente de atletas que acabam sofrendo algumas lesões, como a gente falou agora há pouco de futebol, alguns acabam sendo afastados. A fisioterapia tem um fator importantíssimo e é isso que você confere agora. Além de dolorido, a fratura de ossos provoca transtorno para as pessoas. Uma maneira de encurtar o sofrimento causado pelo trauma é procurar a ajuda de um fisioterapeuta. A maior importância seria o retorno da amplitude de movimento que o paciente tinha antes da própria lesão, né? E devolver o paciente para o esporte que ele geralmente fazia. A Paula, por exemplo, é praticante de beach tênis e lesionou um dedo do pé após uma partida. Após o campeonato, a gente estava na comemoração e eu estava descalça e tropecei num degrau. Aí eu fui no dia seguinte, eu fui no hospital, fiz o raio-x e deu uma fratura no dedo do meio. E engessei, fiquei 10 dias com os dedos engessados, depois de 10 dias eu retirei o gesso, fiquei só imobilizado e comecei a fazer o tratamento com a blenda. Estamos fazendo a aplicação do laser, que é comprovado cientificamente que melhora na qualidade e também diminui o tempo de consolidação óssea, devolvendo a Paula para o esporte, que é o beach tênis, mais rápido possível. A recuperação demanda de repouso do osso fraturado, mas com a orientação de um fisioterapeuta, o processo pode ser encurtado. O tempo ele é bastante individualizado de cada paciente, depende do cálcio dos ossos, da idade e do esporte que o atleta faz. Então a gente tem esses tratamentos, esses recursos terapêuticos, né, que é o laser, que ajuda no processo de cicatrização e qualidade do osso após a lesão traumática. Além disso, cada tipo de lesão requer um tipo de tratamento diferente para o processo de cura. Existem fraturas que são fechadas e as fraturas que são expostas, né? Claro que as fraturas expostas, elas vão lesionar músculos, pele, então pode ser cirúrgico também. Então depende de cada caso esse processo de ter ou não um prognóstico bom na fisioterapia. E a Paula não vê a hora de se recuperar e voltar para o beach tênis, pois já tem até campeonato marcado. Já tem uma programação de um próximo jogo dia 20 e eu quero continuar o tratamento para até lá estar 100% a recuperação. Para finalizar, a fisioterapeuta Blenda Almeida ressalta que quanto menos o paciente demorar para procurar por tratamento, mais rápido será a recuperação. O que pode acontecer é diminuir a amplitude de movimento, porque os músculos eles vão ficar imobilizados, né? Eles vão ficar sem a função e o paciente ele pode ficar com a pior qualidade de vida. Então, é importante e seria indicado o tratamento de fisioterapia para todos os pacientes que sofrem fratura. Ainda hoje, lavagem nasal evita uso indiscriminado de medicamentos. E chegada de frente fria muda o tempo no Alto Paranaíba e Noroeste. Patos de Minas deve registrar 4 graus nesta quinta-feira, segundo o INMET. A lavagem nasal é um hábito que previne e trata doenças. Adotar a prática diariamente evita o uso indiscriminado de xaropes, corticoides e até antibióticos. A lavagem nasal é um mecanismo importante e eficiente para prevenir e tratar doenças respiratórias. A prática deve ser diária e feita tanto em crianças quanto em adultos. Em caso de gripes, o processo deve ser feito diversas vezes ao dia. A ciência já conseguiu comprovar que a lavagem nasal, além de
prevenir complicações de um quadro gripal, ela também trata aquela infecção no momento, porque eu retiro a secreção que fica acumulada na mucosa do nariz. A partir do momento que aquela criança ou adulto tem um quadro gripal, a lavagem nasal deve ser intensificada. Quantas vezes ao dia? Quantas vezes for necessário. Percebeu que tem secreção ali? Tem que lavar. Não posso deixar a secreção acumulada no meu nariz, porque aquela secreção gera a bendita tosse, principalmente a tosse à noite, quando deita, a secreção escorre, estimulando o processo de tosse. É importante frisar que a lavagem do nariz não deve ser feita com descongestionante, e sim com soro. A aplicação pode ser realizada desde recém-nascido e a quantidade de líquido é de acordo com a idade. Bebês de 0 a 3 meses, seringa de 1 ml com soro fisiológico. Depois de 3 meses, de 3 a 6, eu posso aumentar o volume, 5 ml com a seringa. Bebês maiores, próximos aos 12 meses, 10 ml. Maior do que isso, eu já posso usar tranquilamente seringa de 20 ml. O modo como é feita a aplicação do soro também é importante. Sempre com a criança, com o tronco erguido, cabecinha em pé. Então o pai e a mãe tem que elevar essa criança, ela sempre sentadinha, colocar a seringa em uma narina e aplicar sem força, sem muita pressão, não precisa, fazendo um jato contínuo. O soro fisiológico, ele pode ser mornado levemente, cuidado para não aquecer demais. E lembrar que se tem um quadro gripal, muita secreção, não adianta lavar uma vez ao dia. Tem que lavar várias vezes ao dia e, se possível, uma lavagem com maior volume. Para a lavagem com maior volume, a indicação é o uso de garrafinhas compradas em farmácia. Crianças e adultos podem usar. E atenção para a forma correta. Com a cabeça erguida, inclinada para frente, coloca a garrafinha vedando a narina, tem um puntor que você coloca aqui na narina, que você vai vedar fazendo uma pressão negativa. Abro a boca para diminuir a pressão que gera no ouvido, que pode gerar. Eu abro a boca e algumas pessoas têm um pouco de dificuldade em parar de respirar no momento, então eu ensino a falar né? Então coloca a garrafinha, aperto e nesse momento coloco o rostinho para frente, posso inclinar um pouco porque vai entrar de um lado e sair de outro. Doutora, mas o meu não sai do outro lado, não sai do outro lado. Você deve ter um desvio de septo ou tem que aprimorar mais a técnica. Não fique preocupado com isso, só comece a lavar o nariz. Lavar de um lado, então aperta uma vez, respira, lava de novo, depois você troca a narina. Então uma garrafinha tem 240 ml de solução fisiológica, utilizar para uma lavagem, uma garrafinha. E o soro fisiológico pode ser feito em casa mesmo, como explica a médica. Para uma garrafinha de 240 ml, você pode colocar uma colher daquela de café de sal. A receita é com 2 a 2,4 gramas de sal. Se você tiver dificuldade de medir essa colher, usa o sachê que tem em restaurante, você compra os sachês e utilize. Então, para cada garrafinha, uma colher rasa, agita bem, dissolve e lava, prontinho. A lavagem nasal frequente evita o agravamento de gripes e outras doenças respiratórias, além de diminuir o uso de xaropes, corticoides e até antibióticos. O que as pessoas precisam entender é que um quadro gripal, ele dura na média de 7 dias, podendo estender a 14 dias. Todo quadro gripal, ele inflama aqui os seios da face, então por isso a gente pode evoluir com uma sinusite viral. A partir do momento que eu tenho a infecção, o resfriado e eu começo a fazer a lavagem nasal, essa secreção não fica armazenada aqui. Então, essa secreção, que pode ser uma sopa de bactérias, não vai ficar acumulada. Eu não vou entupir ósteozinhos que conectam o meu ouvido. E essa conexão pode gerar uma infecção de ouvido depois. Então, ao eu fazer a lavagem nasal diariamente e depois intensificar em um quadro gripal, eu estou tratando e prevenindo complicações. Então, muda o curso da evolução da doença, diminuindo a necessidade de antibióticos e o uso abusivo de xaropes, bombinhas sem necessidade.
Bom, a chegada de uma frente fria muda o tempo no Alto Paranaíba e Noroeste. Deve ser uma das últimas ocorrências do fenômeno esse ano, que também pode vir acompanhado de chuva, mesmo que fraca por aqui. Uma espiada no céu e a gente percebe mudanças. Depois de um tempo extremamente seco e quente em pleno inverno, há previsão de chuva fraca também para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Nessa época do ano nós sabemos com que o Sol está caminhando do hemisfério norte para o hemisfério sul, trazendo radiação para o nosso hemisfério. Isso causa algumas mudanças gradativas no nosso hemisfério. Uma primeira mudança é que nós temos a formação de ciclones. Esses ciclones podem ser de alta pressão ou de baixa pressão. O alta pressão nós temos uma massa de ar descendente e o baixa pressão uma massa de ar ascendente. O que causa chuva é a massa de ar ascendente que leva a umidade, ela resfria e chove. Bom, todos já estamos aí há quase 2 meses sem chuva nenhuma, e a expectativa é que a gente vai continuar uma estação seca ainda até o início da primavera, aí, onde nós já começamos a ter chuvas um pouquinho mais significativas. O que está acontecendo nesse momento? Nós temos aí uma previsão para essa semana, algumas mudanças para hoje e amanhã, a possibilidade de precipitação. Isso tudo devido a um ciclone de alta pressão formado sobre essa região no Oceano Pacífico e um de baixa pressão formado aqui sobre o Atlântico. Isso carrega toda essa esteira de umidade que vem da floresta equatorial passando sobre o centro do Brasil, o que vai trazer mais chuva para a região sul e um pouco aqui também para a região sudeste. Tá? Nossa região, nós estamos aqui no limite, então nós devemos ter pouca chuva devido a esse fenômeno. E isso vai causar uma melhora significativa na umidade, o que não significa que ela vai ficar sempre assim. Por esses dias nós vamos ter uma pequena melhora na umidade relativa do ar. No entanto, essa grande massa de ar seco que domina sobre o interior do Brasil, ela deve perdurar por mais algum tempo. A temperatura cai com mínimas previstas em torno de 10 graus na região. Isso devido à chegada da frente fria. Como essa massa de ar circular está muito ao sul, ela traz rajadas de massa de ar fria sobre a nossa região. Nós ainda podemos esperar, eu acredito que aí é uma das últimas desse ano, né, uma das últimas entradas de frente fria acontecendo nos próximos dias, derrubando a temperatura para mínima para em torno de 10 graus. Tá certo? Então nós vamos precisar de blusa aí novamente. É preciso já deixar o agasalho ali no canto preparadinho, né? E olha, o INMET emitiu um alerta que vai até esta sexta-feira, indicando o declínio nas temperaturas. Confira então como fica a previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Começou a promoção Sua Idade e Seu Desconto da New Color. 3 óticas em Patos de Minas. A quinta-feira deve ser de céu nublado com possibilidade de chuva. Os dados do INMET apontam que a umidade relativa do ar fica em 40% no Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Em Patos de Minas, a mínima prevista é de 4 graus e máxima de 26 graus. Em Tiros, as temperaturas variam de 6 a 22 graus. Em Lagoa Formosa, mínima de 6 e máxima de 24 graus. Em Lagamar, variação entre 9 e 28 graus. E em Patrocínio, mínima de 3 graus e máxima de 24 graus nessa quinta-feira. Você vai ver ainda hoje entrevistas com mais candidatos ao cargo de deputado estadual. E Mega Sena sorteia 8 milhões de reais. Vamos a um giro de notícias que marcaram esta quarta-feira. A Mega Sena sorteia daqui a pouco o prêmio acumulado em 8 milhões de reais. As apostas puderam ser feitas até às 7 horas da noite de hoje. A última superlua desse ano poderá ser observada no céu de todo o Brasil nesta quinta, se as condições do tempo forem favoráveis. É a terceira vez do fenômeno nesse ano. A lua fica maior e mais brilhante do que o normal, pois fica mais próxima da Terra durante a sua órbita. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou na manhã de hoje uma proposta que permite aos usuários de telefones celulares acumularem os minutos de ligação e pacotes de dados previstos no plano contratado e que não foram usados em tempo determinado.
Em julho, o IBGE apurou que houve deflação de 0,68%. É a menor taxa registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o índice oficial da inflação do país. A série histórica do indicador começou em janeiro de 1980, mas a inflação do grupo de alimentação e bebidas se aproximou 15% no acúmulo de 12 meses. Assim, o baque é maior para as classes sociais menos favorecidas. A quantidade de famílias endividadas é a maior dos últimos 12 anos. O segundo semestre começou com 78% dos grupos familiares nessa estatística, sendo que 29% tinham algum valor em atraso, aponta a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, referente a julho. Major Aurélio é um dos 11 patenses que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa. Confirmado na convenção do PDT, Partido Democrático Trabalhista, no último dia 30 de julho, em Patos de Minas, o Major Aurélio é pré-candidato a deputado estadual. Nós temos um histórico dentro da Polícia Militar, de servir e proteger, não só dentro do âmbito que a gente fala da segurança pública, mas diversos projetos sociais por onde nós passamos, assistenciais. Então, isso levou com que o nosso nome fosse realmente elevado dentro dessas possibilidades de uma eleição para a nossa região do Alto Paranaíba, bem como a região do Triângulo Mineiro, onde nós servimos, a capital mineira e o norte de Minas, onde iniciamos a nossa trajetória dentro da Polícia Militar como soldado da Polícia Militar. Marco Aurélio Ferreira Atanásio possui 30 anos de carreira na Polícia Militar, dos quais 12 anos foram dedicados a Patos de Minas. Para ser eleito pelo PDT, ele precisa de cerca de 35 mil votos. Não tão, levando em consideração aí os votos, mas sim a gratidão das pessoas quando nós estamos levando o nosso nome, e está sendo muito bem aceito nas diversas regiões que nós trabalhamos e outras regiões que ainda não conhecem o trabalho que foi feito aí pelo Major Aurélio, pelo soldado Aurélio, pelo tenente, pelo capitão, enfim, todos os cargos ocupados na fase de execução e na fase de administração aí, com certeza a gente tem algo a mais a acrescentar para a sociedade mineira. Major Aurélio pretende levar a experiência adquirida na Polícia Militar para a Assembleia Legislativa, caso seja eleito. Nós pretendemos dar continuidade na questão da segurança pública, onde nós temos o know-how, nós temos especialização em gestão pública, e ainda a questão de saúde, que é hoje o calcanhar de várias cidades, principalmente do Alto Paranaíba, que a gente pode perceber, e em relação à valorização do ser humano, ou seja, nós devemos reconhecer o servidor público e as pessoas que prestam serviço à sociedade. Isaías Martins também é um dos nomes que oficializou candidatura a deputado estadual. Durante a convenção partidária do MDB, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no dia 30 de julho, Isaías Martins teve o seu nome indicado para concorrer como deputado estadual. Então somos o único candidato do MDB aqui do Alto Paranaíba. Ficamos muito felizes com o Diretório Estadual de apontar somente a nossa candidatura como do Alto Paranaíba. Então foi um momento muito importante. Então saímos felizes lá da convenção como um dos candidatos a deputado do Estado de Minas Gerais. Segundo ele, decidiu se candidatar a deputado em 2022 por sempre ter gostado de política. Fui vereador por 2 mandatos e, sinceramente, não estava pensando em ser candidato a deputado estadual, mas o partido MDB aqui me convidou, me mostrou alguns números, algumas projeções, então nós aceitamos o convite. Isaías ainda não questionou o partido sobre o número de votos necessários para sua eleição e já planeja como será a sua campanha, que visa melhorar a área da saúde de Patos de Minas. Melhorando a saúde aqui em Patos de Minas, nós estaremos melhorando a saúde da região, porque Patos recebe aqui 33 municípios, Além de também, com certeza, nós estarmos representando a diversidade, Um momento muito importante, um momento ímpar para a nossa candidatura também na questão da diversidade. Eu trabalhei na região aqui do Alto Paranaíba por 25 anos com cursos de modelo, então nosso nome é muito conhecido na região. Nós iremos fazer uma campanha com muito amor, com muita transparência, mostrando mesmo aquilo que nós
podemos fazer, não só para Patos de Minas, mas para a região do Alto Paranaíba como um todo. Já doutor Eli concorre à reeleição como deputado estadual. A convenção estadual do Partido Verde aconteceu em Belo Horizonte no dia 28 de julho. Nela, o deputado estadual teve o seu nome aprovado para concorrer à reeleição em 2022. Nós somos 13 candidatos pelo PV, né? Eu observo muito o meu partido. Esse problema de federação foi mal arrumado, na minha opinião, porque as datas para filiação, né, para mudar de partido, foi no mês anterior à formação das federações e também das alianças no aspecto majoritário. Então, eu acho que isso dificultou muito, muita gente não ficou satisfeito, mas é isso que o Congresso Nacional fabricou lá em cima, nós temos que seguir. São muitos os motivos que levaram o Dr. Eli a tentar se reeleger como deputado estadual. Eu vou continuar porque eu tenho uma certa vivência, né? Bastante experiência, e eu não estou aí para dar satisfação. Quem acha que eu devo ser, eu não devo ser. Eu acho que eu tenho liberdade de fazer escolha. A democracia fala isso bem alto, não é? Liberdade no limite da lei. E conforme a lei, eu sou candidato, porque eu quero ainda marchar no rumo da utopia para transformar esse Brasil. Ele preferiu não falar sobre a quantidade de votos necessários para que seja reeleito. Pesquisas muitas vezes falham. Então, não quero ser matemático, né? É aqui numa coisa que é um fenômeno social. Definiu a sua campanha como simples e independente. Eu mesmo é que arco com as despesas da minha campanha. Eu sou igual mãe solteira. Eu crio o meu mandato sem interesses localizados, né? E vivo da Assembleia, né? Então, quando a gente tem oportunidade, sempre a gente trabalha por esse cuidado com o ser humano. E não tem compromissos escusos, não tem compromissos com ideologias. Eu tenho compromisso com a minha missão, como médico, cuidar do ser humano, e como político, da mesma forma, promover o bem social. No Fato ou Boato, produzido pelo TSE de hoje, você confere que o sistema de votação eletrônico brasileiro permite o exercício da cidadania com maior segurança. A urna foi desenvolvida para computar votos de forma segura e sigilosa, atendendo à demanda e às características específicas do Brasil. As urnas eletrônicas não têm certificação do Inmetro e não há nada de errado nisso. O Inmetro fiscaliza produtos de consumo, como fósforo, chupeta, micro-ondas, urna não. Apesar disso, as urnas são testadas por laboratórios reconhecidos pelo Instituto. O sistema eletrônico de votação também pode ser inspecionado por instituições e por qualquer brasileiro maior de 18 anos no teste público de segurança. Então, as urnas têm sim qualidade certificada. As urnas são seguras, né? Bom, a seguir você vai ver que homem cai em golpe após comprar carretinha. Estão abertas as inscrições para o programa de estágio do Sebrae. O News volta depois do intervalo. Um morador do bairro Bela Vista conta que caiu em um golpe ao comprar uma carretinha de transporte sem regularização. Com o veículo apreendido pela polícia desde o ano passado, ele faz um apelo para que alguém possa ajudá-lo. Isso porque o prejuízo até agora é de R$5.000 e ele não tem condições de arcar com as parcelas do empréstimo feito para a compra. A nossa equipe de reportagem veio até a rua Pedro Castorina, no bairro Bela Vista, para contar o drama do seu João dos Reis, que tem 70 anos. No ano passado, ele comprou uma carretinha para fazer alguns fretes, ganhar um extra, já que a aposentadoria já não estava mais dando, né, seu João? E aí, ele encontrou uma carretinha na internet, negociou. Como foi essa negociação? Eu vi a reportagem na internet que o cara estava vendendo a carretinha. Então, fui lá, combinei com ele, tudo, paguei lá à vista. R$3.500. R$3.500. Só porque a carretinha está irregular, né? O documento está tudo em dia, registrado no Detran, tudo arrumadinho. Por isso que eu comprei. Se tivesse visto que não estava irregular, eu não tinha comprado. E aí onde entra o golpe? Por quê?
O seu João comprou, né, a carretinha, estava com 2020 pago, porque foi no ano passado, ele pagou o 2021, que está nesse documento aqui, né, e aí foi em outubro para registrar a carretinha, foi lá no Detran para fazer a transferência. Quando chegou no Detran de Patos de Minas, descobriu que a carretinha fazia parte de uma operação de Araxá, a Operação Noax, aonde a Polícia Civil buscava apreender veículos irregulares. De acordo com a polícia, esse veículo seria de fabricação irregular e não poderia estar rodando. Quando chegou na polícia para registrar lá no Detran, só teve esse susto todo, né? Eu fui lá transferir, né? Quando eu cheguei lá, eles olharam no chassi dela e falou que ela era irregular, que ela foi feita fundo de quintal, então não podia estar circulando. Eu já tinha prendido um e ali ficar detida também. Isso aí foi um barco pro senhor. Aí foi triste, né? Porque economizando o tempo tudo para comprar, depois a gente compra, perde tudo, nem fica ruim, né? R$3.500 jogado fora. 1.500, eu paguei mais 1.500 advogado, 5.000. Perdido. A carretinha do seu João foi apreendida e levada para o pátio credenciado do Detran. Logo depois, o documento está aqui, ele contratou uma advogada para fazer a restituição do bem. Inclusive, foi lavrado um boletim de ocorrência que também está aqui, né, no caso do seu João, que ficou arrolado em toda a situação judicial que pode até dar um problema para ele. E agora, ele está numa situação muito complicada, porque ele contratou a advogada disse que ia fazer o trabalho para ele, só que a advogada também não atende seus telefonemas, né? Não atende não, eu ligo para eles, eu mando mensagem no WhatsApp, ninguém atende. E ela disse que ia tirar a carretinha. Me prometeu que tirava ela, que era um direito meu. Aí eu ligo para lá, mando mensagem, ninguém atende. Inclusive a secretária dela só fala que ela não está indo lá, quando ela vai, é difícil conversar com ela, só fala assim. A nossa reportagem tentou o contato com ela, ela não atendeu as nossas ligações, e o pedido que o senhor faz é o seguinte: é que a população ajude o senhor, alguém que possa ajudar o senhor, um advogado, alguém que queira pegar essa causa, está ajudando o senhor? Justamente, é isso, me dá uma opinião, ou se puder me ajudar, o que puder me ajudar, entrar em contato comigo para ver o que a gente faz, né? Porque o salário só é pouco, nem o salário não recebo, eu recebo menos, porque fiz empréstimo no banco para inteirar para comprar essa carretinha, estou devendo. Então, se tivesse um que quisesse vender uma carretinha mais barata, eu dava um jeito e comprava também, né? Se tivesse tudo regularizadinha, arrumadinha, eu dava um jeito de comprar, fazia outro empréstimo, qualquer coisa, comprava. Aí é um drama de um brasileiro que não consegue sustentar com apenas a aposentadoria, está tudo muito caro, queria trabalhar, ele quer só trabalhar, né? E não conseguiu porque acabou caindo nesse golpe. Caso algum advogado queira ajudar o seu João, né, orientando, dando um norte para ele, como ele pode fazer para restituir esse bem, às vezes regularizar esse veículo, a gente vai estar então à disposição. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Estão abertas as inscrições para o programa de estágio do Sebrae Minas. Para se candidatar, estudantes do ensino superior de todo o estado ou que cursam o ensino técnico em administração em uma das escolas do Sistema de Formação Gerencial do Sebrae. Há vagas para Patos de Minas e outras cidades da região do Alto Paranaíba. Pois é, essas vagas são para as pessoas que estão estudando, estão nas universidades, faculdades e que desejam estágio na sua área. São mais de 100 cursos que vão abranger então esse estágio e há uma remuneração. Quem vai falar a respeito desse estágio, que vagas abertas para todo o estado de Minas Gerais, é a Ana Carolina, analista do Sebrae. Ana, para todo o estado são várias vagas com remuneração inclusive, né? Isso mesmo. Então nós abrimos as inscrições para o nosso banco, né, de cadastro de estágio. Então as inscrições vão até no dia 31 de agosto, né? Então estudantes de nível superior se candidatam e aí com relação, vai surgindo as vagas, né? E nós vamos recorrer a esse banco. Na nossa região são 5 municípios contemplados: Patos de Minas, Patrocínio, Paracatu, Unaí e Arinos. E aí
há um salário, ou seja, um incentivo através do estágio e também os benefícios, né? Além de plano de saúde, seguro de vida, academia, se o aluno quiser ir, como que funciona? É isso mesmo. Então, é uma carga horária de 6 horas e aí ele tem, esse estágio é por 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano. Então, nesse segundo ano, o valor, né, do estágio, ele pode chegar até quase R$ 1.500. Então, nós fazemos o contrato de 1 ano e aí ele pode ser renovado por esse mesmo período. E aí, além, né, do salário em si, ele tem os benefícios, né? Então, vale transporte, o que você citou com relação ao incentivo à atividade física, né? Então, são vários benefícios, além da nossa universidade corporativa, que ele tem condição de se capacitar ainda mais. Agora, para quem está estudando, que é uma oportunidade na área, seja ela na área de administração ou qualquer um dos cursos disponíveis, é uma oportunidade para aprender também no Sebrae, né, Ana? Isso mesmo. Então, esses estagiários, né, estarão ligados diretamente com as nossas atividades, né, trabalhando aí com o empresarial dos nossos municípios, nas atividades no nosso dia a dia aqui. Agora, Ana, você falou até o dia 31 de agosto as inscrições estão abertas, mas como esse aluno vai fazer para fazer a inscrição? Tem o site, ele vai consultar lá e tem um documento dizendo como que vai funcionar o processo seletivo? Isso mesmo, basta ele acessar o site estágio.sebraemg.com.br e se candidatar, né? Então, ele faz parte, ele se integra a esse banco de estágio e aí, tendo a vaga, a disponibilidade, é feito o contato com esses candidatos. O NTV News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Veja e reveja a nossa programação no ntv.tv.br e também baixe já os aplicativos NTV e Patos Já. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 horas da noite, mas mais cedo, às 11h30, tem 30 minutos, na sequência, programa Gui Boaventura. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Boa noite.